Olá pessoal, tudo bem? Esse ano é ano de eleição e mais uma vez nós vemos o cenário se repetir. A polarização política e, claro, uma polarização bastante radical entre direita e esquerda. Esse cenário se repete em várias eleições. Nos períodos ou nos curtos períodos que nós tivemos de democracia, de eleições diretas para presidente, vem se repetindo esse cenário entre aqueles que querem uma tendência mais populista ou mais popular, podemos dizer assim, e aqueles que não deixam de ser populistas, mas têm uma visão contrária aos primeiros. Ou seja, uma tendência mais à esquerda, uma tendência mais à direita, que nós não vamos aqui entrar em detalhes sobre o que caracteriza propriamente uma esquerda, o que caracteriza uma direita, mas são pontos de vista diferentes sobre como governar, sobre como conduzir os destinos de uma nação. E a população é, de alguma forma, convocada por um lado ou por outro, de acordo com seus valores, de acordo com seus anseios. E, claro, isso é decorrência de uma série de fatores. A polarização não é necessariamente benéfica para a democracia. Sabemos que existe bipartidarismos mais proeminentes, como nos Estados Unidos da América, mas lá é uma outra realidade. Uma outra realidade que não necessariamente desestrutura um Estado democrático completamente, de modo a só existir alternativa, como nós temos no Brasil, entre pontos radicais. Existem várias tendências dentro do Partido Democrata, do Partido Republicano, e aqui no Brasil nós temos várias siglas que às vezes até se coadunam em torno de um objetivo, como nas coligações, que já é bastante tradicional no Brasil. O problema que eu quero apontar é que a polarização ela acaba sendo danosa para um processo democrático. Por quê? Porque ela é naturalmente, dentro da nossa tradição sociopolítica, fundada numa espécie de radicalismo, ou seja, só há alternativa para a solução, só essa alternativa é a viável para a solução dos problemas do país. E assim é canalizado toda uma força política dentro da sociedade para esse tipo de visão. E a visão que lhe contraria, a visão que lhe é oposta. Então, não há espaço para uma terceira via, para um caminho mais moderado. É como se houvesse necessariamente seguir um caminho radical, quando o Estado pertence a todos, quando o Estado não pertence a tendências políticas. Qualquer tendência política que ingresse no poder através da eleição tem que respeitar justamente o quê? A forma estrutural do Estado, as regras que estão na Constituição que organizam a administração pública, as regras que organizam justamente o quê? A separação dos poderes. E, claro, na verdade, nós temos que entender que qualquer política de governo não pode desestruturar toda a forma do Estado, como ele é composto. Então, assim nós temos, mais uma vez, uma realidade que é uma realidade muito mais sociocultural, que acaba, de alguma forma, comprometendo e caracterizando a nossa política como uma política de radicalismos. E nós não temos a tendência justamente que, para, como eu disse, uma terceira via, uma via mais moderada. Por quê? Porque a população é sempre canalizada ou atraída por um discurso mais radical, seja justamente o quê? Levando em consideração aquele tom mais, vamos dizer assim, mais popular, ou um tom tanto quanto mais até, vamos dizer, dentro do discurso popular, um tom agressivo e nunca necessariamente um tom moderador. É sempre criando a visão do que o outro é o meu inimigo. E essa razão de ser desse discurso político é insustentável, porque, na verdade, não é isso que nós temos que deixar, vamos dizer assim, prevalecer na democracia. Não é isso que deve ser, que deve prevalecer na democracia. Antagonismos, diferenças, oposições devem existir, a pluralidade deve existir, mas não necessariamente tendo o cidadão ou o co-cidadão como seu inimigo, porque pensa diferente de você. Então, isso, na verdade, é uma espécie de radicalismo que não deve ser, vamos dizer assim, estimulado, né? Nós não podemos estimular esse tipo de radicalismo, essa polarização que nós temos no Brasil. Então, isso vai demorar a mudar. Por quê? Porque não é uma questão meramente formal, ou podemos dizer jurídica ou política, que decorre da organização do Estado, da organização do sistema jurídico de poder, né, que caracteriza a nossa forma de poder. Isso é muito mais uma questão de tradição sociocultural ou sociopolítica, que nós podemos também assim até agregar esse fator que é elementar, porque, na verdade, nós temos a tendência de acreditar sempre no Salvador da Pátria. E quando nós abraçamos, ou melhor dizendo, quando a população que segue
esse itinerário abraça um candidato, ela abraça como se fosse justamente o quê? Aquele que unicamente pode trazer a solução para os problemas do país. E nós sabemos que não é um indivíduo que vai fazer com que o país mude, é toda a sociedade que possa fazer o controle externo das práticas políticas dentro do Estado. Nós sabemos que não é um indivíduo que vai mudar toda a estrutura do Estado. E para mudar também politicamente, nós temos que mudar o costume, os hábitos que nós temos no Brasil. É assim que a gente deve pensar a respeito desse aspecto. Em um outro vídeo eu vou falar de causas possíveis que fazem com que a nossa realidade pela polarização política exista. Um forte abraço a todos.